Índio defende terra, como mãe defende filho. Da flora depende a fauna, da terra depende a tribo. Tupinambás teve terra, hasta hoje já extinta. Caetés foram pernambucos, tupiniquins. Foi paulista, na habitada mata virgem, qual julgou-se descobridor. O estrangeiro foi invadindo, hoje o índio é o invasor. Manda chamar xamã, que feitiço eu quero ver. Prepare as arabatanas, com veneno curaré. Manda tocar torocanas em pé de guerra, grito pajé, Caparauí, Auala, Piti, Camaiuraru, Ax, Tupi, Marijuaras, Xingus e Gês, Chavantes, Caribes, Caipós, Guarani, Aricatu, Mudurucu, Aicará, Icará, Jatupari. Tá? Os primeiros escritos que nós temos conhecimento arqueológico e que os egiptólogos trouxeram e que depois o Cheikh Anta Diop nos apresenta com muita maestria, são de 2.780 anos antes da Era Comum. Toda vez que nós estamos falando antes da Era Comum, nós estamos falando antes de Cristo. Porém, por que nós não falamos antes de Cristo? Porque antes de Cristo está dentro do pensamento ocidental. O Ocidente define quem vem antes e quem vem depois a partir da figura do cristão, do cristianismo. Como nós estamos no processo de destituição de referências ocidentais, Cristo é só mais um elemento da história do Ocidente, mas ele não pode ser o fio condutor do nosso tempo, da nossa temporalidade. Então, é antes da Era Comum. Por quê? Comum é o que é comum à nossa percepção. Comum é o que é comum à nossa realidade de compreensão. Se eu falo de Imhotep, provavelmente algumas pessoas não sabem quem é, mas se eu falo de Jesus Cristo, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo, né? Então, justamente como a gente está nesse movimento de destituição dessas realidades que a gente ia falar antes da Era Comum. E a primeira questão que a gente precisa destituir é esse fundamentalismo europeu. O que é esse fundamentalismo europeu? Descentralizar a Europa como centro do sistema mundo. A Europa, ela tem um centro de sistema de reorganização civilizatória que é importante para a história, mas ela não é a única forma de compreensão civilizatória que já existiu ao longo do tempo. Então, a primeira questão que nós precisamos fazer é destituir esse mito fundador, que a Europa sempre funda tudo, que a Europa é centro, que a Europa é isso, que a Europa é aquilo, e principalmente que a Europa é quem sistematiza o pensamento crítico do mundo. Isso é de uma soberba que não tem sentido. Imagina, a Europa diz que ela é aquela que parte de um milagre. O que é milagre? É uma pergunta. Seria uma oferenda, seria uma coisa assim sublime que a pessoa recebe por algum ancestral, alguma coisa? Sim, mas dentro da realidade do milagre do que eles estão dizendo, que é o milagre, a pessoa está ali, vamos pensar nos sentidos práticos da ideia de milagre. Uma pessoa está ali em estado de morte, a pessoa levanta, tem um estalo e ela volta. Ela volta à realidade de compreensão de si que ela não tinha. Essa é a ideia do milagre grego. Até aquele momento, as pessoas viviam em plena estado de não compreensão de si, de uma realidade crítica. E aí, quando surge a filosofia no Ocidente, cria o milagre. A partir daquele momento, as pessoas começam a pensar. A partir daquele momento, as pessoas começam a sistematizar um senso crítico da realidade. E isso cria o quê? O mito fundador do mundo. O mundo acredita que a ideia do pensamento, a forma de construção de tudo no mundo parte da Europa. Por quê? Porque os caras são os caras, né? Os caras são, eles são foda, só eles criaram um pensamento, só eles são o centro do sistema mundo, só eles pensam. E como é que nós podemos dizer que o pensamento nasce em 300, né? Se 4.000 anos antes já tinha pessoas, já existiam seres humanos. Então essas pessoas não pensavam? Essas pessoas não produziam conhecimento crítico? O que é um pensamento crítico? Cabe nós até discutir o que é a crítica. O que eles chamam de pensamento crítico? O que é a reflexão do mundo? Em Cambridge isso já existia.
Se nós pegarmos um papiro de 2.414 anos, que é do Ptah-hotep, tu vai ver lá o Ptah-hotep, ele apresenta 30 máximas de como é um bem viver e a construção do sujeito. Como que você tem que viver. A diferença é muito peculiar quando a gente está estudando o Ptah-hotep, porque nós somos ocidentalizados, né? E qualquer leitura que a gente faça, a gente vai fazer em cima desse senso crítico que a gente aprendeu no ocidental. Então, até eu entender que o Ptah-hotep estava fazendo da filosofia, demorou muito tempo. Porque eu tinha uma forma de perceber o que era filosofia, eu tenho uma forma de sistematização do pensamento da filosofia. Então, quando nós tiramos essa descentralização da Europa, tiramos essa Europa como o centro do sistema mundo, o centro civilizacional, nós podemos compreender que o resto do mundo também é centro. Que o centro não é um ponto fixo, mas que o centro é a centralidade de todos os mundos. E aí já muda por completo a ideia de que nós temos de como que é a realidade do mundo. E isso é a base fundante da sociedade, né? Tudo que a gente vai estudar, tudo que vocês estudam, tudo que a gente lê, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente produz a nossa realidade de mundo, como é a nossa compreensão de sujeito, ela é totalmente ocidentalizada. Então, eu estou aqui olhando um outro slide, que eu achei que ia ficar muito grande, então... A gente precisa destituir, né, essa perspectiva que coloca a Europa como centro do sistema mundo e entender o que acontece. Quando a filosofia ela vai dizer que nasce dessa realidade crítica a partir, ali começa a modernidade. Ali começa a pensar a modernidade. Só que aí tem uma questão que é fundamental. Quando começa a pensar o senso crítico, começa a pensar a modernidade, a filosofia ocidental começa a fazer o quê? Começa a formar o sujeito, o ser, o homem. É ali que começa a pensar a ontologia. Começa a pensar qual é o modelo desse sujeito, como que é o desenho desse sujeito. E uma questão que é extremamente primordial para a gente saber, ele começa a pensar esse senso crítico na medida que ele se desloca do senso mítico. Não sei se vocês já tiveram contato, né, com leituras pré-socráticas, e é justamente assim que nasce. A filosofia precisa se descolar da realidade mítica. O que é realidade mítica? Não existe mais nenhum tipo de contato com realidades que não sejam físicas. Realidades que são metafísicas, que estão para além do físico, que eles vão chamar de mítico, né? E mítico é uma palavra bem pejorativa. Pensar esse mítico, essa ideia mitológica. Então ele sai da ideia de mitológico e começa a pensar a partir de uma realidade. Então, quando eles têm a estrutura do pensamento crítico está descolado dessa realidade mítica, começa a se pensar o sujeito. E é ali que começa a surgir o sujeito racional. Começa a surgir a racionalidade do ser. O ser começa a ser um ser que pensa, logo existe. Exatamente. Esse ser que pensa, logo existe, ele é construído a partir dessa realidade racional. A racionalidade do ser forma essa humanidade. Então, a razão passa a ser o elemento primordial de construção desse sujeito. O sujeito precisa pensar para existir. Se ele precisa pensar para existir, aquele sujeito que é construído pelas realidades dos sentidos, eles não são mais classificados como humanos. Porque os teus sentidos, eles te enganam. Os teus sentidos, eles te diminuem. Porque assim, qual é a ideia grega porque quando assim, a professora Marimbahani, ela faz uma crítica muito forte ao Platão. E não é ao Platão, é ao platonismo. Tá? Muito importante, se alguém aqui gosta do Platão, não tô mexendo no Platão de vocês, tá? Não, porque lá, a gente lá no tá filmando, né? Mas tem que dizer, lá no IFIX é isso, não mexa no meu Platão. Fala com todo mundo, mas não estou dizendo que o Platão é isso ou aquilo. O que a Marimbahani diz é o seguinte, é extremamente importante a ideia de sistematização da racionalidade que o Platão cria. A questão é que ele dá conta da realidade do sujeito ocidental. Só que isso se torna o centro do sistema mundo e se torna
uma ideia de um sujeito como um todo. E aí todos os sujeitos passam a ser aqueles que precisam ter a racionalidade como centro de si. Mas quando nós pegamos uma cosmovisão de mundo que não parte da realidade racional, mas que parte da realidade do sensível, você está eliminando a humanidade e a subjetividade desses corpos, os africanos. Porque os africanos têm uma outra forma de percepção de mundo, uma outra forma de compreensão de si. O mundo não está deslocado e descolado desse ser mitológico, porque esse ser mitológico é o que ele é em si também. Então, esse ser também é o que constrói o que ele é. Então, o sensível não nos diminui, o sensível nos faz potência. E isso é muito sério, porque quando a gente começa a pensar essa ideia desse ser que está atravessado pela realidade do sentido, esse ser precisa ser dominado pela razão. E é isso que ela vai dizer. Isso como entra como algo fixado no mundo, a metáfora diz: a razão precisa dominar o sentido. Seres racionais precisam dominar seres não racionais. Precisa sair da caverna para buscar a ideia do mundo inteligível. Porque se você está na caverna, as sombras te enganam. E para quem esteve na aula do professor do Banto Congo, eu expliquei como era a concepção do sujeito e disse que a sombra é um elemento que nos constitui também. Então entenda, olha só. Se você está preso, não sei se vocês conhecem a metáfora da alegoria da caverna, né? Está preso dentro de uma caverna, você vê só algumas imagens disformes que projetam uma sombra, essa sombra atravessa os teus sentidos e como ela atravessa os teus sentidos, ela te engana. E aí te faz em seres menores. E aí o que vai dizer? Se estrutura o pensamento racional, porque se estruturando o pensamento racional, essa razão precisa dominar o sentido. A grande questão é que quando nasce essa ideia da racionalidade, quando nasce essa ideia que uma razão precisa dominar o sentido, nasce também a metáfora que seres racionais dominam seres que são sensitivos, que projetam a sua vida pelo sensível. Então nasce a ideia da racionalidade, que é a base do racismo moderno. Porque o Ocidente se coloca como centro do sistema mundo racional e precisa dominar corpos que não estão humanizados, porque eles projetam sua realidade de mundo a partir de uma sensibilidade, de uma cosmosensibilidade. Então essa é a base da colonialidade. Porque lembra que nós, africanos, fomos capturados, sequestrados, violentados, assassinados por mais de 500 anos, quase 500 anos, porque nós não tínhamos alma. Nós não éramos humanos. E quando fala alma, é essa alma que o Platão está dizendo, que nós não temos essa alma. Então, é aí que nasce uma concepção de zoomorfização. Um corpo que não é humanizado é zoomorfizado. Palavra difícil, mas é zoomorfização. Essa palavra faz de sujeitos que não são descritos como humano a serem o quê? Animalizados. Então, se eles não são dotados de humanidades, eles são animais. Se eles são animais, eles não estão dentro da projeção de humanidade, então não precisa ter o cuidado com eles como tem com corpos que são humanos. Porque nós criamos categorias do ser. Então, quem pensa domina quem não pensa. E quem não pensa precisa ser civilizado. O professor Mongobe Ramose, que é um professor filósofo da Universidade da África do Sul, ele vai dizer que a colonialidade estava ancorada em dois pilares, a religião e a filosofia. Por quê? Porque a religião, ela tinha o quê? A ideia de dominar. E a filosofia dizia, tem que dominar porque eles não são humanos. Porque eles não são descritos dentro dessa realidade de humanidade. Por quê? Porque dentro dos moldes do pensamento, da construção ontológica do sujeito, eles não pensam. Porque eles projetam a vida pelas sensações e não pela realidade racional. Porque dentro da concepção africana, de concepção do ser, o ser não é humano, o ser é um ser vivo. E se o ser é um ser vivo, a vida é a materialidade da própria vida. Então você não vai dizer que árvore não tem vida. Tem uma entrevista fantástica do Criolo com Lázaro Ramos num barco, no Espelho, que ele pergunta pro Lázaro Ramos assim, pedra tem vida? Aí Lázaro Ramos olha para ele assim, tipo,
Não, ele falou assim, experimenta se colocar no lugar de pedra para ver como você se sente. Entende? Porque nós criamos uma concepção de ser e de sujeito que é somente humano, físico. Mas não, para os indígenas e para os africanos. E aí, quero trazer para vocês uma particularidade. Eu fui dar uma palestra, fui dar uma aula dessa aqui em São Paulo, tem uns 15 dias faz hoje. E aí fui, dei a palestra e tal, e de noite fui encontrar umas amigas num bar que tem lá no Aparelho Luzia. E eu fiquei no hostel na Vergueira, onde é do lado da Liberdade, né? E aí eu peguei um Uber com um senhor Felisberto, é um japonês. E aí ele vinha andando, e aí lá pelo mora eu não sei o que estava dando no rádio. Eu estava tão cansada, eu estava num estado assim, de estafa mental, eu tinha vindo de Brasília, fui para São Paulo e tal. Ele falou assim, você falou de filosofia? Eu falei, filosofia. Ele falou, você gosta de filosofia? Eu falei, sim, eu sou filósofo. Ele, mas você não gosta dessa filosofia que todo mundo gosta, né? Essa filosofia aí que não tem nada de novo. Aí quando ele falou isso, meu sono até passou, né? Eu falei, vamos conversar de filosofia mais um pouco, meu senhor. Conte-me um pouco mais de sua vida, fala que eu discuto. E ele começou a falar que ele era um amante da filosofia japonesa. E começou a falar da filosofia japonesa. E aí, entre várias maravilhas, porque eu não conseguia falar, eu só queria ouvir o cara. Era um senhor de 80 anos que é Uber japonês. Eu achei máximo já. Bem velhinho assim, dirigindo, uma voz maravilhosa. Lá pela Santa ele disse assim, sabe por que nós japoneses agradecemos tudo que a gente recebe? Porque eu dei um negócio para ele e me agradeceu. Papel. Porque tudo tem vida. Tudo parte de algum lugar. Tudo em algum momento foi criado. E se foi criado, criação é vida. Olha só. Entende? A dimensão do que é pensar isso. Então eu fiquei pensando, caraca, então não é só a África e os indígenas que pensam isso. A Ásia, a cultura, a filosofia. E ele disse, eu falei um pouco do que eu fazia, ele disse, mas você precisa dar mais aula em escola. Minha filosofia, a gente não olha o corpo, a gente olha o espírito. Aí eu falei, é isso, é filosofia africana, entendeu? Porque quando a gente estuda, por exemplo, Ma'at, quando a gente estuda Kemet, quando a gente estuda ontologia, vocês vão ver, é uma outra realidade. A materialização do seu corpo é só uma materialização do que você é em essência. E aí, como eu só me reporto à essência, o físico é só o físico. Porque é o equilíbrio vital, que é o K, que a gente fica sempre lá pensando, é o que, se o meu K... E pena que quem não estava, depois eu posso passar o slide da aula do semestre passado. O K, que é o teu K, que é o equilíbrio vital, que é a vibração dos nossos dois corpos, isso não está em harmonia. Aí a gente tem um diálogo. Se ele é desarmônico, isso não se dá pela razão, isso se dá pelo equilíbrio do IB, do coração. Então é uma dimensão de pensar o sujeito que é totalmente diferente. Então quando ele disse isso, eu falei, olha o K, olha o IB. Sabe? Qual eu perguntei pra ele, você tem WhatsApp, você é casado? Porque, gente, o cara era fantástico. Então, para dizer que, como diz o Jairo, o projeto do Ocidente, ele é vulgar. E por que ele é vulgar? Porque ele vulgariza qualquer outro processo de epistemologia, de pensamento do ser, que não seja ele mesmo. Ele não dá conta nem dele mesmo. Porque se a gente for pensar para pensar uma mulher branca, né, que é definida dentro dos modelos ocidentais, quem definiu o que é ser mulher para ela nem foi ela. Nem foi ela que disse assim, eu quero ser isso. Não, foi alguém que disse assim, não, você é isso. Entende? Como é uma coisa muito louca. E aí uma pergunta que eu sempre faço na primeira aula de filosofia, que eu sei falando igual uma condenada, não falei para vocês, é o seguinte. A filosofia, para vocês, ela dá a possibilidade de vocês pensarem o que é o ser ou o que é o sujeito, ou ela diz qual é o sujeito a ser pensado? Se a gente partir da premissa do livro, né, a segunda. Ela diz, ela não te dá. E aí, o Mongobi Ramose vai dizer, a filosofia exclui a filosofia. E por que a filosofia exclui a filosofia? Porque ela parte de um caráter particularista da filosofia. Porque ela tem uma perspectiva particular de compreender a filosofia. Porque se ela não tivesse uma característica particular, ela não entenderia a filosofia como uma filosofia universal, mas ela entenderia a filosofia como uma perspectiva pluriversal. Não existe um modelo de filosofia, existem filosofias. Então quando a gente pega o Davi Copenhague, que eu ainda não tive a felicidade de ler, né? Porque sabe, a pessoa está no doutorado, faz um monte de coisa, tem que ler coisas específicas, mas assim... Os meus alunos vivem falando dele em sala de aula. Aí você pega o Davi Copenhague, você pega o Mongobi Ramose, e você pega o senhor Felisberto,
porque filosofia, como a gente entende no modus operandi, não é um título acadêmico, e hoje de tarde vocês terão uma aula de filosofia com o Babalorixá. E se a gente não tiver desconectado dessa compreensão ontológica do sujeito, você vai achar só que ele é um pai de santo que raspa a gente. Quando não. Porque os modus operandi de filosofia que nós compreendemos não é essa filosofia particular. Inclusive, eu posso pedir para o Tim passar esse texto para vocês, que o Mongob Ramose, ele faz uma crítica, inclusive, quando a gente tem que aprender filosofia assim, quando a gente está aprendendo. Ele vai dizer que a filosofia, quando ela entra na academia, é aí que ela se torna uma filosofia particularista, porque ela vai determinar qual é o modelo de filosofia que tu vai estudar. Até Platão e Sócrates, se visse como a gente aprende filosofia, tinha uma síncope. Porque não foi esse o modelo de filosofia, mas essa estrutura colonial, racional, do racismo moderno precisa criar esse modelo de filosofia para determinar quem são os agentes da filosofia. Entende? E aí sempre, como diz o Ramose, dá privilégio aos protagonistas da exclusão, que são os iurugos, os Maniban, que são os brancos ocidentais, que vieram ao mundo para matar, roubar e destruir. Onde eles entram é para isso, para matar qualquer perspectiva de mundo que não seja deles, destruir qualquer forma subjetiva do sujeito e roubar essa realidade e trazer para dentro deles. Se vocês lerem o George James, O Legado Roubado, ele está dizendo exatamente isso. É um livro de 1958, onde ele faz uma denúncia da filosofia. Inclusive, ele vai dizer que o Sócrates, nem que ele tivesse vivido 200 anos na vida dele, ele daria conta de produzir todo o material que ele produziu. É roubo. Alexandre o Grande, quando ele vai nas suas expedições para tomar o mundo, ele rouba a biblioteca de Alexandria e traz para Aristóteles. E depois, não sei se você sabe, de uma forma misteriosa, a biblioteca de Alexandria pega fogo. Pega fogo, mas alguém tinha um legado para passar para frente. Então, entende? Porque o centro do sistema mundo não pode ser um único lugar. E os egípcios, como fala o Diop, né, diferente dos ocidentais, os africanos sempre foram pessoas que receberam, não tinha problema em receber ninguém lá dentro. Então, esse roubo, tudo isso, a gente precisa entender para entender como é a forma da violência desse racismo moderno. E aí, para a gente avançar um pouco para chegar aqui, quando a gente pensa que tudo isso dá base para esse racismo moderno, que a colonialidade dá base do racismo moderno, né, a racionalidade, quando pensa esse ser racional, aí a gente começa a projetar que seres racionais só são aqueles que podem ser dados, que é dito como humanos. E como que eles cometeram essas guerras injustas da humanidade, como também nos fala o Ramose? Através do epistemicídio, né? O que é o epistemicídio? É a morte do conhecimento, de conhecimentos que não estão dentro do eixo euro-referenciário, dentro desse sistema mundo. Então, epistemicídio é toda a morte de conhecimento que não está fixado no Ocidente. Vocês compreendem como algo universal? Uma coisa que quem falou? Uma coisa que é de todo mundo, que todo mundo tem que seguir, né? O que é um modelo de algo universal? Qual é o modelo universal de relacionamento afetivo? É um modelo heteronormativo. Né? É um universal que restringe. O universal, universalizante, é a base desse racismo moderno que se instrumentaliza a partir do epistemicídio. Quando Platão está pensando essa ideia racional, ele está sistematizando esse universal. Universal vem do latim unus, que é único. O único modelo de pensar a humanidade. Esse único modelo de pensar a humanidade, ele é insuficiente para dar conta da humanidade. Por quê? Porque nós, em si, somos plurais. Aqui dentro tem várias mulheres, biologicamente falando. Mas a compreensão do que é ser mulher, dentro da realidade quemética, que é a vibração do IB, ela vai se dar como você experimenta a sensação da sua própria vida. E não é porque você é biológico, é como você experimenta a sensação da sua vida. Então uma mulher trans é mulher, porque ela vibra o coração dela dentro de uma outra perspectiva de mundo que não é o biológico. Porque ela está ligada ao que não está no físico, que é esse equilíbrio vital. E esse equilíbrio vital vai dar uma outra proporcionalidade de mundo para ela.
Olha como... Ou seja, não existe mulher e nem homem, existe um corpo chamado homem e chamado mulher. Exatamente. E é atribuído a um sentido. Olha que maravilha. Bonito isso, né? Existe um corpo que é atribuído ao sentido. Porque o corpo, quando ele é atribuído ao racional, ele define. Aí ele começa a definir. Você é isso. Você tem que gostar disso. Você tem que vestir isso. Você tem que dominar aqueles. Aqueles não pensam. Aqueles são matáveis. Em 2018, a gente consegue o quê? Dar 4 tiros na cara de uma mulher preta, porque ela não é humana. Não há sensibilidade com aquele corpo. Mata. O genocídio da população negra, na atualidade, ele se ancora nisso. Sabe por quê? Que é uma violência sistemática com corpos africanos, porque essas pessoas, na sua subjetividade, não compreendem a população africana como humana. No fim das contas é isso. Se tu parar para pensar por que existe... A violência do mundo está fixada num corpo, que é no corpo preto. Quem mais morre, quem mais tem hospital, quem mais mora na rua, quem mais está embaixo da terra, quem mais está no presídio, quem mais rouba, quem menos ganha, quem menos tem privilégio. Entende? Isso é desumanidade. E por que é a humanidade? Porque a nossa subjetividade processa uma ideia de não humano. É um corpo não humano. É um corpo facilmente capturável. É um corpo facilmente matável. A comoção que se dá quando alguém morre branco e o descaso que se dá quando as pessoas negras morrem. Eu não quero aqui, não tenho filhos, mas eu não quero aqui mensurar a dor de mãe nenhuma. Mas por que determinadas mães podem ter mais legitimidade nas suas dores e outras mães não podem ter legitimidade nas suas dores? O filho da Cissa Guimarães estava andando de skate no túnel, na Gávea. E ele foi violentamente alvejado por um carro e morreu. Ela conseguiu mudar o nome do túnel para o nome do filho dela. Ela tem um busto lá do nome do filho dela, um grafite, que toda semana é alimentado com flores e velas. Naquela mesma semana, um garotinho aqui na Maré estava saindo para comprar pão, que inclusive foi a partir dessa violência que a Marielle decide entrar na vida política. Ele está saindo para comprar pão e aí tem uma operação na Maré, ele leva um tiro de fuzil aqui, que atravessa aqui, explode a cabeça dele aqui e ele cai com a moeda de R$1 na mão. Não sei se você se lembra dessa... Não vai lembrar, né? Porque depois disso morreram tanta gente. Então, a dimensão... Ou então a menina Lana, que a mãe dela estava com a... Tem uma foto que é muito clássica. Assim. A mãe dela desolada, foi no mesmo dia do Rafael. Na semana que o Rafael morreu, 5 crianças pretas morreram aqui na Maré. E a gente não sabe nem o nome. Entende? 5 adolescentes pretos foram violentamente alvejados quando saíram do Parque de Madureira. Foram 76 tiros só de fuzil. Um tiro de fuzil, um só. Ele faz um estrago. Tu imagina 76. E o resto de pistola de grosso calibre. Quem tira eles de dentro do carro são os pais. E no dia do julgamento, que o policial foi absolvido, 1 mês e meio depois a mãe dele tem um infarto e morre. Entende? A dimensão de quando a gente fala de corpos que são humanos e corpos que não são humanizados, é essa dimensão do racismo que o Mongobe diz. A filosofia ela é a responsável disso, porque é ela que cria o nosso ser subjetivo. Filosofia não é uma operacionalidade prática de um livro, é a nossa forma de conviver no mundo, porque pensamento nós pensamos todos os dias. Então nós somos projetados para pensar quem tem humanidade e quem não tem humanidade. E isso é muito clássico no dia a dia, porque a gente experimenta isso. Um moleque branco vem caminhando na rua, o nosso corpo está normal. Um moleque preto vem correndo, o nosso corpo ele trava. Entende como é subjetivo? Isso acontece comigo, isso é subjetividade. E aí eu falo, que merda, aconteceu de novo. Mas não porque eu quis, porque é algo que está intrínseco, algo que é construído no teu íntimo do teu ser. E isso é o que a filosofia projeta, porque ao longo desses anos, o modelo de humanidade que nós temos é outro. Então, quando nós pensamos filosofia africana, nós pensamos reontologização, e a partir a gente tem que voltar como era a forma de percepção de sujeito africano para construir o sujeito na atualidade. E aí é por isso que o professor Mongobe,
o Aleph Ketchant, que é um pensador da afrocentricidade, ele vai dizer que a primeira questão que a gente tem que fazer é uma mudança de paradigma, né? Então, nós operamos dentro de um paradigma ocidental, mudar para um paradigma não ocidental, e que nós temos que voltar em Kemet, que é de lá que é a raiz da nossa realidade. Então, para a gente avançar, que eu já falei pra caramba, já agora se passaram meia hora. Um exercício que vocês têm que fazer é um suleamento do pensamento de vocês. O que é um suleamento? Não norteia nada. Quando ensinam a gente a nortear, ensinam a gente a caminhar para o ocidente. O norte é... O que é nortear? Toda vez que a gente fala de nortear é buscar um sentido para as coisas, né? Então, quando nós norteamos e buscamos um sentido para as coisas, nós estamos buscando o ocidente. Então, a primeira realidade, o primeiro exercício, que é um pensamento do Boaventura dos Santos Souza, que o Mongol Ramose sistematiza, é sulear, buscar um caminho distinto, buscar um caminho de volta. Vamos sulear o nosso pensamento, vamos voltar para um outro lugar que nós não conhecemos. E aí, quando nós voltarmos para esse lugar, nós não vamos mais experimentar uma realidade de mundo universal, mas sim, nós vamos buscar uma perspectiva de mundo pluriversal. Porque na busca do conhecimento universal, a gente sempre coloca essa hierarquia de raças, desumanização, de pensamento de humanidade. Esse sujeito, a gente vai chegar em vários pensadores que pensam esse sujeito. Esses pensadores, nas suas epistemologias, já eram racistas. O Kant, por exemplo, ele tem um texto que ele diz que os negros da África não possuem por natureza nenhum sentido que leve, só possuem sentido que levem ao ridículo. Entre várias coisas que ele diz nesse texto, ele diz que eles têm a religião do fetiche, que eles não possuem humanidade e que ao final ele diz, e eles devem ser dispersados a pauladas. O Kant, ele é o pensador primordial para a gente pensar a ética, o imperativo do sujeito, entende? E assim como tantos outros, que maravilha que ele está... Mas, meu Deus, como é que eu não tinha percebido isso? Que maravilha o que ele está fazendo. E ela olhou, não é bom, claro que é ótimo. Ele está tornando preto tudo que é positivo. Então, entende, né? Que até na linguagem a gente é inferiorizado. Então, quando nós pensamos essa perspectiva pluriversal, o que é pluriversal? O que o professor Mongol Ramose pensa como pluriversal? Todas as culturas humanas produzem filosofia. Pensar a anterioridade como fixa, ele é um falso problema, ela não existe. Então, os helênicos não são anterior a nada. Eles fazem parte do processo de construção do mundo, como todas as outras realidades do mundo. A pluriversalidade, ela critica a universalidade porque ela reconhece o local de conhecimento de cada pensamento. E como nós estamos trabalhando com uma ideia de legado roubado, e aí a gente começa a pensar o quê? O Kemet como uma possibilidade de reontologização do sujeito. Pensar uma realidade africana para a reconstrução dos corpos africanos. A nossa forma de percepção de mundo não pode mais ser ocidental. Nós não podemos mais nos colocar nesse sentido universalizante. Porque esse sentido universalizante do sujeito, ele não dá conta de pensar o sujeito, principalmente os nossos corpos. Eu tenho por hábito, ultimamente, não usar nem a palavra mais identidade. Porque perceba, quando nós estamos buscando identidade, identidade significa que quer ser idêntico a alguma coisa. E nós queremos ser idêntico a qual modelo de humanidade? O ocidental, né? Modelo de humanidade vigente, né? Quando a gente reivindica uma humanidade, é porque a gente entende que a gente não está sendo reconhecido como tal e quer tentar ser reconhecido dentro desse sistema. Que esse sistema já pensou anteriormente que isso não é para nós. Então, não pode mais pensar em identidade, mas sim um processo de humanidade. E aí, porque eu já estou cansada, e vocês também, a professora fala muito, a gente vai pensar qual o sentido da vida. Quando a gente vai pensar qual o sentido da vida,
Se eu perguntar para vocês qual o sentido da vida, vocês vão apresentar vários elementos para pensar o sentido da vida a partir de todo esse esqueleto que eu já dei para vocês. Então, quando nós pensamos o sentido da vida, e aí tem uma Anki aqui embaixo, é para pensar que a vida é uma outra concepção de vida. Vida é vida. E vida não é materialidade crítica. Vida é como nós experimentamos o sentido. Então tem que dizer lá para aquele senhor que os sentidos eles não nos enganam. Porque o nosso corpo ele é totalmente diferente, nós produzimos uma outra realidade. A gente pode ver como as pessoas pretas elas têm até um caminhar diferente, até uma forma de experimentação do mundo diferente. Porque no nosso corpo tem sentimento, não é essa coisa estática, fria, nórdica, branca, longilínea, feia. Aqui é só para fazer uma pergunta, né? A pergunta pode parecer escandalosa ou pretensiosa, às vezes vexatória. Porque quando eu pergunto, parece que a gente já sabe qual é o sentido da nossa vida. Só que não. Outras vezes, interrogação pode ter um tom indigno ou pretensioso. Mas o problema, qual o sentido da vida, traz algumas indagações no pacote. Existe um sentido da vida? Ou são muitos sentidos para a vida? Ou ainda, existe algum sentido? Se uma pessoa não encontra nenhum sentido da ou na vida, ela tende a ser confusa. Mas se uma pessoa tem um sentimento de vida imutável e pouco flexível, ela tende a ser perigosa? Acho que cabe a gente pensar o que é o perigo também. Ora, é clichê dizer que a falta de sentido já não é um sentido. Entende? Quando não tem sentido, você já está experimentando o sentido. Filosofia. Então, quando a gente vai pensar isso de uma forma filosófica, ela exige algumas ferramentas para que você chegue nisso. Nós vamos pensar qual o sentido da vida através, por meio, em favor ou até mesmo contra o pensamento de... Aqui será só de Amenobop, mas se vocês quiserem, quarta-feira às 17 horas lá no IFIX, essa professora maravilhosa da aula de filosofia que é médica, vocês estão convidados, ela é aberta ao público, e terça-feira de manhã também filosofia política com a professora Azarigeli, que a gente apresenta todos esses. Na verdade esse aqui é o slide do ano passado, ainda não tive tempo, mas o Confúcio, o Gautama e o Nietzsche já não estão mais, agora a gente só trabalha com filósofos africanos. Pode ir. A filosofia no Antigo Egito, e aí vocês vão começar a fazer um exercício de sulhamento. Vou convidar vocês a nem utilizarem mais a palavra filosofia, mas é um próximo passo. Não sei se vocês já ouviram, quando as pessoas fazem críticas a nós, pessoas pretas que estamos na academia. As pessoas dizem assim: você quer estar na academia? Lá é um espaço branco. Você quer tomar academia no espaço que é branco? Vou dizer uma coisa para vocês. Os sistemas acadêmicos de produção de conhecimento não é branco. Ele é africano. E os brancos, os europeus, que roubam tudo, roubaram essa sistematização do pensamento e transformaram a partir de uma realidade deles. Porque o sistema de aprendizado, de construção do ser é quemético. Muitos povos, pessoas, realidades de mundo, iam a Kemet para estudar nas Per-Anki, que eram as casas da vida, que era um lugar aonde tinham vários profissionais, porque se entendia que filosofia era um exercício da vida. Filosofia não era isso aqui, eu vim aqui dar uma aula para vocês, aí amanhã vocês têm matemática, e depois vocês têm português, aí depois lá no final da semana, quando a avó de vocês fala uma coisa para vocês, você fala assim: avó, você não sabe não, porque você não leu o livro tal. Né? Fanon fala isso, na questão da linguagem, né? A gente entra nessa estrutura de pensamento aqui, a gente acha que a gente tem o centro do sistema do conhecimento, e aquele sistema oral que nos formatou e nos formou até aqui não vale mais. Então a Per-Anki, que era a escola da vida, era uma escola de conhecimentos. Então lá dentro tinha ferreiros, médicos, arquitetos, pessoas que trabalham em casa, porque todo conhecimento ele é válido. E aí o Ptah-Hotep, que é um vizir faraó, explica que se trata de uma arte que o artista nunca chegará à destreza perfeita. Por mais que você tenha qualquer profissão e por mais que você pense, você nunca chegará a um grau de conhecimento total. Você sempre precisa estar conhecendo ao outro, sempre precisa estar trocando com o outro, porque trocar com o outro, trazer para o outro, dialogar com o outro,
é um exercício de pensamento da vida. É um exercício de lapidação da palavra. É um exercício de responsabilidade com o que se fala. Porque a fala, e aí por isso que eu sempre chamo Exu, por exemplo, porque se a gente pensar dentro de uma ideia de uma unidade cultural africana, como o Job diz, a fala, a oralidade, é o que nos constitui. Então você tem que ter responsabilidade com o que se diz. Atualmente a gente ouve isso no candomblé que diz, palavra tem axé. Não existe a possibilidade de você falar uma coisa que você não vai dar conta do que você está dizendo. Porque você está falando com uma outra pessoa que está sendo construída contigo. Então o primeiro ensinamento que o Ptah-hotep nos apresenta é a humildade ao aprender. Tenha humildade em aprender, porque aquele que não sabe, saberá também, ensinará o outro e poderá vir a ensinar você mesmo. Algo que é tipo, só sei que nada sei, né? Que nasce 3.000 anos depois. Então entende que essa ideia de pensar um movimento circular do conhecimento, que já existia antes que é a Casa da Vida, na Casa da Vida, os escribas, eles eram escolhidos através do Deus Ra. Então, a Casa da Vida ficava posicionada aonde o sol batia. E aí iluminava o seu pensamento. Pode passar. E aí lá, fazia esse exercício de manutenção da palavra. E aí começava a entender que filosofar é uma atividade de polimento. Você vai começar a polir a sua palavra, fazer o estreitamento dessa palavra para ter responsabilidade, com a humildade de entender e principalmente, quando você entrava lá, você entrava em silêncio. E você só ouvia a lapidação que versava do som do seu coração. Então o coração ele era a morada do seu pensamento. Então o coração em Kemet, ele era a morada do pensamento. É o coração consciência. Pode passar. Aqui é só como era o papiro que fala sobre isso. O pensamento egípcio lançou a base mais importante para a criação de uma autêntica ontologia, a saber, por meios linguísticos. Há na língua egípcia 2 verbos para o ser, que um é esse medunéter. Você sabe o que é medunéter? É o que ocidentalmente nós conhecemos por hieróglifo. Então esse aqui é o medunéter, que é um papiro que diz isso, com 2 participações designando entre ente e o que foi. É o que foi e o que foi. O egípcio diferenciava exatidão os verbos ser, tornar-se e viver. Vir a ser em constante movimento. Torna-se, não nasce, não cria de um milagre. Você vem a ser algo sendo o tempo todo. Porque a todo momento se experimenta e se constrói com o outro. Pode passar. E aí nós vamos pensar esse senhor aqui, que é o senhor, inclusive, que eu comecei a estudar na tese, aí eu já mudei, mas sou apaixonada por ele. Inclusive, eu coordeno um laboratório na FRJ que se chama Jerumá. Aí vocês vão entender o que é Jerumá, que ele nasce através do Amenhotep. O Amenhotep, ele era um escriba, que o escriba é o que nós vamos chamar daquele detentor de passar o requete, que nós vamos ter o nome de filosofia, e ele assumiu um posto, né? Eles tinham postos, por isso que eu falei, porque além deles ensinarem, eles também tinham postos políticos. Então ele era filho de um vizir faraó também, ele é da 18ª dinastia Kemética. Pode passar. E os ensinamentos do Amenhotep, ele apresenta algo que, e eu gosto muito de ensinar o Amenhotep porque vai mexer muito com a nossa subjetividade. Porque o Amenhotep ele exige da gente algo que a gente não sabe fazer, equilíbrio. Que é a nossa forma de percepção do equilíbrio. Então vai dizer, Amenhotep apresenta uma primorosa estrutura na obra que divide em 30 capítulos, uma inovação sem precedentes. Como? Bom egípcio não podia ignorar os seus antecessores, ou seja, para o Egito, nada que eu fazia para os egípcios era feito por mim. Então quando eu chego aqui e peço licença à ancestralidade, eu só estou passando à frente o que já foi produzido. Ninguém inventa nada, ninguém inventa a roda. O que a gente faz é empurrar a roda para impossibilitar que ela pare de girar. Pode passar. E aí ele apresenta, né,
um método como critério de filosofia. A questão metodológica de critério de validação da filosofia de Amenhotep são feitos por dois elementos, a barca e a balança em termos respectivos. Isso é um ensinamento que tem no papiro. Então a gente vê que é um ensinamento ético de como a sociedade vai ser formada naquela época. Então a gente consegue ver que já existia mesmo filosofia. Não, é o antes. Isso. Pode passar. Não. Pode voltar lá. Isso. A barca... É que eu tentei botar um efeito, acho que eu não deixei o efeito no pause. A barca como método. Você tem uma barca, você recebe uma barca dentro de si. O Amenhotep, ele sempre busca a busca do seu equilíbrio, né? Então, é importante observar que experimentar, transliterado como DP, significa degustar e experimentar. Você vai experimentar as realidades que a vida te apresenta. Nesse sentido, o termo barca circunscreve ideias como experimentar, degustar, testar o gosto e participar de uma experiência que não seja ordinária. A barca carrega a ideia de que a travessia é uma experimentação. A vida é um movimento de experimentação de sensibilidades que são apresentadas a todo momento. A vida é um experimento da própria vida. Você aprende com a vida, é uma manutenção dessa vida. Mas essa experimentação, quando ele exige que você ouça o seu coração, é porque você tem outras afetações da própria vida. Então os teus sentidos, eles começam a ser aguçados, porque na Perante se ficava 7 anos em silêncio. Não era silenciamento, é silêncio. Para aprender a se ouvir e começar a buscar o seu equilíbrio. Então essa ideia de equilíbrio que nós conhecemos, que é uma coisa linear, ela não existe. O equilíbrio, ele não é linear. O equilíbrio, ele é uma barca que te dá um rio. Então o equilíbrio, ele é sempre um desnível. Então não precisam fazer terapia quando vocês acham que ser equilibrado é um monge tibetano. Não é. Essa ideia de equilíbrio, ela não existe, porque nós não somos estável. Pode ir. Então, aí ele apresenta, né, no papiro, não impeça as pessoas de atravessarem o rio se tens cabides na tua barca. Ou seja, se ele precisa atravessar o equilíbrio, não impeça que ele faça isso contigo. Porque você só vai ser equilibrado se toda a sua comunidade for equilibrada. Então é uma construção juntas. E quando te derem um remo, em meio às águas profundas, estende o braço. Se alguém te oferecer ajuda, se alguém pedir para você ir, aceite. Sozinho você não vai, você não tem esse peso nos braços, né? E toma a passagem de quem é rico e deixa a passagem de quem é pobre. É muito engraçado, a gente estava no Ptahhotep, a gente achou que rico e pobre era dinheiro. E não é dinheiro. Pode ir. Aí ele vai dizer que você precisa discernir isso para entender isso de forma melhor, né? E a barca, esse equilíbrio do outro, é o que vai começar a te dar a possibilidade de discernir as coisas a partir desse equilíbrio. Pode ir. E aí você tem uma balança, que aí você chega em Ma'at. Então, o seu equilíbrio é uma balança de uma deusa que tem penas, né? E que tem o domínio do seu coração. O equilíbrio vital de si mora dentro do meio de você. Mora no teu coração. Então, a palavra Ma vem do termo Ma'at. Balança é o que nós aprendemos ocidentalmente. O nome é Ma. O medo neto é Ma. Então, você tem que buscar essa balança, esse equilíbrio dentro de você. Ma'at, todo mundo que conhece Ma'at? Quem aqui não conhece Ma'at? Para tudo! Xixi dedão é aula só de Ma'at. Ma'at é uma deusa egípcia, que a Rihanna até tem uma tatuagem aqui. Ah, viu? Falou da Rihanna. Falou da Rihanna, todo mundo sabe. Rihanna tem uma foto, é uma deusa que ela senta de pernas assim, ela tem uns braços enormes. A gente tem Ma'at no próximo coisa, mas enfim. E ela tem uma pena
E ela é a medida da justiça, é a deusa da justiça. Ela que te dá os elementos de construção da sua justiça de si. Então, quando você vem a esse mundo, você vem com os elementos de Maat, para você julgar a si mesmo e julgar o outro, mas não um julgamento punitivo, porque somente ela pode fazer isso. Então, ela é a deusa do equilíbrio da vida. Maat é a vida, porque ela tem a pena do equilíbrio. E aí muda totalmente a concepção, por exemplo, de como a gente percebe a África. A África é um continente matriarcal. Por quê? Porque ela parte de um princípio de vida feminino, parte de Maat. Para uma incursão a respeito da balança como quesito, e aí todos os escribas, eles sempre se referem a Maat. O equilíbrio sempre vai ser Maat. Maat é o centro vital de qualquer conhecimento e pensamento africano. A disciplina que eu estou dando quarta-feira é a ética em Maat. O equilíbrio de si. O equilíbrio ético. A ética das sensações. A sensação que vai atingir o outro e que vai equilibrar e harmonizar a comunidade como um todo. A ética não é um imperativo categórico. Não basta eu estar com um pensamento inato e fazer. A ética é uma produção coletiva, a partir de um coração que pulsa coletivamente. Então a palavra balança, que significa má, está intrinsecamente ligada ao nome da deusa Maat. Maat se representa como uma mulher preta, segurando um símbolo numa mão, que é uma anque, né? E numa das mãos um cetro na outra. Ela usa uma pena de avestruz e uma coroa. Pode passar. Então, não, aqui não tem importância. É só como Maat apresenta na obra de Platão, mas eu não quero falar de Platão. Pode ir. O Tote, ele é aquele que no julgamento de Maat, ele vai assinar. Então, pena que vocês não estavam no curso do Banto Congo, porque eu expliquei como é a concepção do ser. O ser, ele vem de vários elementos. Nós, quando viemos para cá, nós temos vários elementos que nos constituem. O Ibi, que é o coração, o Ren, que é o nosso nome, o Ka, que é o nosso equilíbrio vital, o Ba, que é a nossa alma, e o Sheut, que é a nossa sombra que não nos engana. Todos vocês têm uma sombra. Se você olhar para baixo agora, tem sempre uma sombra acompanhando vocês. Essa sombra, ela é única, intransferível, porque essa sombra é a projeção de si em outro lugar. Essa sombra é a sua ancestralidade que nunca te deixa. Então, sempre quando nós andamos, tem uma sombra junto conosco, porque o meu corpo em si não é um corpo único, ele é um corpo que está eternamente ligado a essa materialidade não física. Então, quando ia se enterrar, né, mumificar essa pessoa, do lado tinha uma... já ia falar o nome instantâneo, uma lápide. Uma estela funerária, que é uma pedra. E ali estava o desenho teu pequenininho, aquele era o teu Sheut. Daí agora você trocava, você ia ser Sheut de alguém. Então o equilíbrio vital o tempo todo era porque no fim da vida você se transformava vida que materializava em outra vida. Você se torna um Sheut de alguém. Então a preocupação do quemético em sempre ter equilíbrio de si é porque você sendo equilibrado, você sempre vai equilibrar a comunidade, mesmo você não tendo mais imaterialidade física. E isso está fixado no coração. Pode passar. Até onde eu tô cansando. Aí tá, pra gente finalizar, a balança de Maat é o equilíbrio, né? As palavras inspiradas em Tote. Tote era o companheiro de Maat. E ele era responsável por notificar. Enquanto tu chegava no julgamento de Maat, quando você chegava na porta do julgamento de Maat, o papiro de Ani conta isso. Você passa a vida inteira se equilibrando com o equilíbrio vital para estar bem, para quando você chegar no julgamento, que não é o julgamento final, não é o juízo final, não é disso. Você chegar no julgamento de equilíbrio, Tote está te esperando e você tem que falar o seu nome, o Ren. Quando fala o teu nome tem que plasmar no astral. Se ele plasmar no astral e o astral disser que o seu nome está em desnível, o seu coração está impuro, você não está pronto para dar continuidade a sair à luz do dia, para dar continuidade à vida além da vida, na materialidade eterna. Então Maat tira a pena dela de avestruz e coloca do outro lado. De um lado tem o teu coração, do outro lado ela bota a pena de avestruz. A pena não podia ser mais pesada que o coração. O coração precisa ser mais leve que uma pena. Como que um coração vai ser mais leve que uma pena? O exercício de requete ao longo da tua vida de reflexão de si,
precisa ser um equilíbrio seu, um equilíbrio vital para a sua comunidade, para um equilíbrio de um todo, experimentando a realidade do sensível e ouvindo sempre o seu coração. O coração é a sua consciência, não é a racionalidade. A razão vai dizer quem é, o coração vai sentir quem é. Então, pode ir. Aí, pode ir. Esse aqui é só uma passagem de quando ela fala, quando a Amenhotep fala do coração. Depois pode deixar para vocês esse slide. Pode ir. De novo. De novo. Não, mas eu De novo. Eu sei, Aqui é só o papiro que fala da pena, né? A leveza da pena, a retidão, a justiça e a harmonia. Então, esses eram os princípios do sujeito. E aí é o ensinamento da Amenhotep. O homem... e aí quando a gente fala que equilíbrio não é uma coisa reta, é porque a inflamação ela é positiva. Então essa coisa cristã, que você não pode ter ódio, que você não pode ter raiva, se isso está dentro de ti, se isso faz parte dos teus sentidos, eles também podem serem utilizados. Podem ir? E a grande exercício do sujeito é você não responder mais só com a sua palavra, mas você responder também não com o ventre, responder com o coração. Já pensaram que quando a gente está com raiva e a gente responde com aquele fogo que está na barriga, a gente sempre faz M? Então não deixa aquele fogo gástrico queimar você por dentro. O fogo ele vai tocar o coração vai acelerar e aí você vai saber como você vai lapidar a sua palavra para responder. Sempre ouve o teu sentido, sempre. A energia do fogo, se ela chegar primeiro na razão, ela queimou o coração e aí você tem essa fala que não é uma fala produtiva, né? Por isso que o exercício do silêncio, ele é sempre... Isso tem no axé, por exemplo, né? Quando a gente fica o tempo inteiro em silêncio, em equilíbrio, se ouvindo a ancestralidade, para não responder com essa fala ocidental física. Pode ir? Então, a pessoa serena com a pessoa equilibrada é essa balança. Usar o peso da verdade sempre, que é esse peso da pena. Ser justo, mas não utilizar de justiça física, porque ninguém pode julgar o outro se ele também está dentro desse processo de julgamento. Aí, como eu falei, nós somos formados por Ka, Ba, Ib, Ak, Sheld e Rei. Ética da serenidade é um equilíbrio que faz das partes iguais sem predomínio da vida. Um equilíbrio de si para a manutenção da vida e da vida da comunidade. Pode ir. E aí, Gerumã, né, que é o nome do laboratório, é aquela pessoa serena, verdadeiramente silenciosa. Você ouve o seu silêncio. O coração ele não fala com a gente. Você sente. E se você sente, ele é a morada da tua consciência. O coração, ele é a sua consciência. Então, a Amenhotep propõe a ética da serenidade, uma conduta em que o silêncio seja alvo da escuta. Ouça a si mesmo antes de responder com a palavra do outro. Busque o seu equilíbrio, mas não esse equilíbrio linear, um desnível, que também tem um outro nível, que vai chegar no Ka, que o Ka é esse equilíbrio vital em harmonia. Aí aqui só o papiro, né, que eu falei, o papiro de Ani, que aqui está o coração ali, né, Maat não aparece fisicamente, aparece só numa pena. E aqui está o Ani, e ali está a Tote, e lá na frente está o Anubis. Esse aqui é o papiro que eu estudo no doutorado. Pode passar, pode passar. Não, para frente. Para frente. Pode passar. Nos ensinamentos de Amenhotep encontramos a analogia entre viver uma travessia pelo rio. A vida consiste em atravessar um rio, percorrer um caminho. A questão do sentido está justamente no percurso. A busca do Ib. Então você passa o tempo inteiro numa travessia, na busca da sua real consciência. A consciência é os sentidos. Os teus sentidos eles não te enganam. Os teus sentidos te constroem a sua consciência. Pode ir. Então, qual o sentido da vida? A Amenhotep não respondeu essa indagação.
de modo sistemático, visto que não era o seu escopo, mas podendo usar os elementos filosóficos do seu pensamento para analisar o tema. Uma das questões centrais da filosofia de Amenhotep é justamente a questão da ética da serenidade. O sentido da vida de vocês só vai ter sentido quando vocês ouvirem os seus sentidos. Pode ir. Pode ir. Só é só Amenhotep. Pode ir. Ai, ai. Sim, vai. Qual o sentido da vida? As perguntas. Aqui o coração de Maat, né? O coração como elemento-chave para o sentimento da vida. Então, o que a gente está dizendo na filosofia quemética é que quando a gente pensa a razão como centro, a gente mata o sujeito africano. Porque o sujeito africano, ele é um sentido de si. Ele se sente para experimentar o mundo. Então, a gente não pode mais usar a razão como forma de concepção. Isso não dá conta do que a gente é. Nós não somos razão. Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos sentidos. Nós somos Ma'at. Pode ir. O coração é o pensamento, é o caráter, é a emoção. Pode ir. Então, o coração é uno, ou o coração pleno, integrado, é capaz de ouvir o silêncio e preparar você para a serenidade. Uma questão que é uma questão muito importante da gente pensar essa busca dessa humanidade. Sakusheti é um conceito criado pelo professor Ignobius, que vai apresentar elementos para pensar essa nossa psique, né? Que é uma psique... Qual é a humanidade que nós experimentamos? E qual é a busca de humanidade que nós estamos atrás? Bem, diferente do que se pensa, nós temos humanidade. E nós produzimos uma humanidade. O que nós não sabemos é que nós produzimos uma humanidade que está em constante descarrilho, que é uma humanidade descarrilhada. Inclusive, ele apresenta a metáfora do descarrilhamento. O que é essa metáfora do descarrilhamento? Vamos imaginar um trem que está em constante movimento. Essa é a evolução da humanidade. Em algum momento, esse trem sai do trilho, mas ele não para de andar. Então, você continua experimentando uma humanidade fora do trilho. Então, quando nós falamos de humanidade, falamos de reontologização, na verdade, não é negar o que está posto, porque ele diz que ao longo dos anos, ao longo da história do mundo, ela vai indo, ela vai se modernizando, nós vamos nesse percurso histórico com a nossa humanidade, nós continuamos experimentando a humanidade. A diferença é que nós experimentamos uma humanidade anti-africana. E aí, quando nós dissemos como buscar o nosso humano, como buscar a nossa humanidade, esse é o grande desafio. Qual humanidade nós vamos buscar se nós já temos humanidade? Na verdade, nós não temos humanidade, nós temos uma humanidade anti-africana. Os negros, as pessoas pretas no mundo experimentam uma anti-humanidade. Elas experimentam uma humanidade do eu colonizado. E aí nós chegamos lá na subjetividade. Como nós experimentamos uma humanidade anti-africana, nós experimentamos um eu colonizado. A nossa forma de ser e estar no mundo, a nossa percepção, o mais íntimo do nosso ser, ele é branco, ele é embranquecido. Né? Nós experimentamos a todo momento essas peles pretas em máscaras brancas. Então, essa ideia de peles negras em máscaras brancas é essa ideia dessa subjetividade que produz esse eu colonizado e que tenta se reconstituir dentro dessa subjetividade anti-humana. Não sei se... Porque, por exemplo, nós estamos a todo momento estudando ao longo do tempo uma reintegração da humanidade africana. Mas como que a gente vai fazer uma reintegração da humanidade africana se nós nem sabemos o que é humanidade? Se nós experimentamos uma humanidade que foi apresentada para nós. Entende? Olha a nossa dificuldade, o nosso distanciamento em perceber Kemet, perceber esses elementos como algo possível.
se torna tão bonito, se torna tão poético, que se torna distante da nossa realidade. Porque a produção do nosso conhecimento, a nossa produção de percepção de mundo, ela está muito aquém dessa realidade. Então, entenda, nós estamos dentro de um processo de reorganização de mundo que nós experimentamos o que foi apresentado de humanidade. A gente não questiona a subjetividade, a gente não questiona a humanidade, a gente busca uma identidade. Então, quando a gente busca uma identidade, nós queremos ser integrados nessa realidade que já está posta. E essa realidade que já está posta é anti-africana, é anti-humana. Inclusive, uma das propostas que o Ignóbios nos apresenta em Sakucheti é a vibração do axé. É o equilíbrio vital de si. É a busca do seu processo de reontologização civilizatório com o equilíbrio vital do seu axé. E aí ele vai apresentar uma proposta que é, por exemplo, os terreiros não serem mais espaço de religiosidade, mas sim os terreiros serem um espaço de reconstrução civilizatória. Ser um espaço, porque isso que ela trouxe do coração é muito importante, porque, por exemplo, como é que nós experimentamos a espiritualidade de matriz africana? Nós experimentamos a espiritualidade de matriz africana como um princípio religioso. A gente vai lá, toma o seu banho, toma o seu negócio, se religa a alguma coisa e volta para casa. A gente não entende aquilo como um estado de si permanente, porque nós entendemos as espiritualidades de matriz africana como religião, e não se religa ao que está em ti. Não se reconstitui, não se reconecta ao que faz parte de ti. Então, a espiritualidade da matriz africana não pode ser religião. Ela é um compilado de espiritualidade, de reorganização civilizatória daquela comunidade. A religião, ela é só um elemento vital que faz parte de todo um senso coletivo. Por exemplo, eu conheci um irmão do continente, os irmãos do continente podem até me corrigir se eu estiver falando errado. Ele chegou aqui no Brasil e eu, com a minha mente colonizada, né, eu vi ele na Marcha para Jesus e eu cheguei automaticamente em cima dele e falei assim: pô, irmão, você está na Marcha para Jesus? E ele disse: Jesus é minha religião, Ogum é minha espiritualidade. Entende a diferença? A dimensão do que ele estava me dizendo? Isso, ele disse: isso aí, aqui vocês fazem isso de cunho religioso. Ogum está na minha casa, Ogum está na minha família, Ogum faz parte da minha espiritualidade. Eu posso vir aqui e adorar Jesus. São coisas diferentes, são coisas dicotômicas, porque Jesus está calcado dentro de alguma coisa que eu preciso me religar, mas a minha essência vital de si é a minha ancestralidade. Eu não tive mais o que dizer, obviamente, né? Porque realmente, tal. E isso aconteceu agora, quando o rei Dionifé esteve aqui, ele fez uma declaração falando de Jesus e todo mundo caiu de pau em cima do cara. Vamos parar para pensar nos moldes práticos operacionais, assim, né? Bem ocidental. Se o cara ele é descendente de Oxalá, Oxalá é ele não precisa, tipo, sabe, qual o problema dele adorar Jesus? Claro que para nós, por uma questão de pertencimento territorial, político, a gente não, entendeu? Mas não tem problema nenhum. Porque nós entendemos pensando no candomblé, nós pensamos no candomblé como um princípio religioso. Aí você vai, que está gravando, né? Não sou eu que digo isso, pelo amor de Deus, mas porque eu sou. O professor Jairo diz, até na questão, ele questiona até a questão da feitura. Como é que você vai ser feito com algo que já está em você? Como é que você vai ser reontologizado por alguma coisa que nasceu no teu íntimo da tua ontologia? Como é que um avião vai ser tratado diferente porque você foi raspado e ele não? Então ele não tem espiritualidade, ele não tem ancestralidade. Entende como a nossa forma de percepção de humanidade ela é extremamente desequilibrada? E aí um princípio de pensar a humanidade pode ser os espaços de axé como um espaço de elemento de energia vital. É isso que o Nobel está dizendo, o axé é energia vital. Quando você chega no terreiro, quando você ouve um tambor, não precisa ser no terreiro, quando você ouve um tambor em qualquer lugar, o teu coração pulsa na vibração. Entende? Ali foi despertado o teu Ka, que em Yorubá a gente vai dar o nome de Okan. Quer dizer, foi despertado o teu Ibi, que no Yorubá você vai dar o nome de Okan, mas que é tudo vibração em cima do coração. O coração consciência, por exemplo, e depois por último responda do irmão, o coração consciência é a minha tese de doutorado. Estou apaixonada pelo coração consciência. O coração, quando nós viemos para cá, essa matéria corpórea, física,
nós trazemos uma gota do elemento que nos gerou. Então eu trago uma gota da minha mãe, a minha mãe traz uma gota da mãe dela, a mãe dela e assim sucessivamente. Então, Catiúcia hoje é um elemento vital de várias gotas que se constituíram ao longo do tempo para a materialização física do meu ser. Então, Catiúcia é um elemento vital que só existe porque a ancestralidade existe. Então, eu sou o todo. Eu não sou uma coisa só. Então, quando nós pensamos, aí tu falou no todo, a aula que eu dei lá no curso do Congo foi justamente o ser, ele é um todo. Ele é um todo que constitui ele mesmo. E a gente pode voltar para essa ideia da espiritualidade de matriz africana. Na realidade, claro que por uma questão de como a gente se reorganizou politicamente do Brasil, né, no processo de escravização, nós precisamos colocar o candomblé como uma religião. Mas, na verdade, ele é um espaço de ativação do teu IB, por exemplo. Sabe? Pode ser um espaço de reconstrução. Para quem é de axé, sabe, a primeira coisa que vai pulsar quando você chega no axé é o coração. Aí todo mundo, por exemplo, uma adioye, na minha casa chama de adioye, uma iked, o ancestral não toma a cabeça dela, mas entra direto no coração dela. Ela também sente o coração. Então, qual é a medida de materialização do sentido desse ancestral? Não é a cabeça, é o coração. E é esse coração que vai jogar por aí. E aí, você é reontologizado, como a gente fala, feito, não porque tomou o seu oi, você é reontologizado porque já afetou o seu senso vital primeiro, que é o seu coração. Então, o coração, ele é a morada da tua consciência. Então, o coração, ele pulsa com todos os elementos de construção da vida como um todo. Então, o coração, ele é o seu equilíbrio vital. Por isso que você é o todo. Todos os elementos do seu corpo, eles são pulsados por esse coração. Se todos os elementos do seu corpo são pulsados por esse coração, se tu entende que tu é o todo, tudo é todo. Né? Somos, eu existo. O professor Jean Bosco Kakosi falou isso no curso de filosofia africana que a gente deu essa semana. O que significa somos e eu existo? Um coração precisa vibrar para todos vibrar. E aí chega no elemento vital. E aí o Ocidente ele não consegue compreender isso. É por isso que a gente pensa... Aí a gente voltando na subjetividade, a gente vê como a subjetividade ela está deformada. Vê como a gente vai, quando a gente vai criando essas categorizações, quando a gente vai criando essas separações, a gente vê como isso está totalmente distante do que a gente realmente é. Entende? Então é uma coisa muito louca, porque daí a gente não consegue compreender. Então quando o Jairo fala que a nossa subjetividade ela é totalmente desconectada, e aí pensando em modos práticos, a gente está dentro do axé, vivenciando aquele axé, mas a gente acha que aquilo ali é algo daquele modelo. Se a gente não consegue projetar um modelo muito maior, é a subjetividade que não alcança esse modelo. Então a gente precisa, primeiramente, a reconstrução desse eu colonizado, que ele está versando numa outra perspectiva de mundo. Para finalizar, essa subjetividade é isso que ele está dizendo, né? Que a nossa subjetividade experimenta um eu colonizado, um eu que ele não conhece. Essa subjetividade experimenta uma não humanização. E aí a filosofia tem todo o papel disso, porque a filosofia ela é o elemento primeiro que pensa o ser. Ela é o elemento que vai pensar a sua subjetividade, a produção de conexão da sua subjetividade. E aí o que a gente apresenta é o IB como possibilidade, né? A construção da sua subjetividade a partir de um coração que é a sua consciência, não mais a razão. Porque a razão ela dicotomiza, ela vai fazer esse processo mesmo de hierarquia, de dicotomização, de hierarquização dos sentidos. Porque assim, o que é ser africano? É territorialidade? É território? Se eu vou pensar o IB, por exemplo, se nós vemos sempre como uma gota de sangue que a nossa ancestralidade nos trouxe, então eu sou uma mulher africana em essência. E aí essência não é essa ideia de essência que a filosofia ocidental vai nos trazer, mas nós estamos falando do mais puro do que nós somos enquanto princípio. E aí desconstitui totalmente essa ideia, né, de que aqui reinventa, ali reinventa, lá é uma coisa, lá é outra coisa. Coisa que a gente pode pensar por esses moldes.